Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Deus é bom. Essa semana foi uma semana um pouco difícil, porque eu também estive muito gripada, muito gripada. Mas fiz o teste de Covid, né, também. Mas graças a Deus estou bem. Deus, Ele é maravilhoso. Vocês podem se assentar em nome do Senhor Jesus? Pode se assentar. Teste deu negativo. Eu estou bem. Daniel ficou um pouco preocupado comigo também. E eu com ele, porque ele também foi para o hospital, os irmãos sabem, né? Mas é um dia, eu ouvi lá atrás, você testemunhando. É um dia após o outro, né, irmãos? Nós estamos aqui vivendo a vida. E a vida... A gente acha que viver a vida é viver coisas boas, mas viver a vida é viver a vida do jeito que a vida é. Passando por lutas, por dificuldades, por situações difíceis, vencendo, se conhecendo Deus nas dificuldades. Isso é a vida, a experiência de vida não é para qualquer pessoa. Experiência de vida, você só vai entender como experiência se você olhar para ela e entender o que você está fazendo nela, entender o que Deus tem para você. Experiência de vida, cada um está proposto, Deus propõe para cada um viver essa experiência. Então, a vida é para ser vivida. Então, vamos ter momentos em que a gente vai ter momentos difíceis, tem momentos que nós vamos ter momentos que não vão ser fáceis, tem momentos que vai ser bons, mas os dias vão passando. E nós vamos construindo, e nós vamos enxergando, nós vamos sendo transformados, nós vamos crescendo, amadurecendo para a proposta de Deus, né? Amadurecendo dentro da proposta de Deus. Eu estou surda ou está estranho isso aqui mesmo? Está normal? Acho que eu estou surda. Irmãos, eu estava meditando sobre isso por conta de situações, não só da minha vida, como na vida de muitas pessoas que eu tenho observado que está passando. Por isso que eu coloquei esse tema, esse título, foi a pergunta que eu fiz. E eu estava orando ontem, depois que o Daniel foi deitar, eu fui para a sala e fui orar. Estava orando. E eu não sei se os irmãos já viram aquela série do The Chosen, Os Escolhidos. É maravilhoso, fala muito de Jesus e os seus discípulos, né? E traz ali um Cristo maravilhoso que é, né? E a gente começa a refletir sobre isso, sobre muitas coisas. E aí eu estava orando sobre algumas coisas, e conforme eu fui orando, na oração, eu fui lembrando de algumas passagens bíblicas para a minha pergunta. Olha que coisa doida. E aí, conforme eu fui fazendo isso, eu falei, não, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho, porque isso está me confortando, então eu tenho que levar para a igreja. Tanto é que o Daniel nem sabia que eu ia ministrar hoje. Aí eu peguei o computador, era mais ou menos 00:30. Aí eu peguei o computador e fui colocando as coisas que estavam vindo à minha mente, ao meu coração, diante de situações que eu tenho visto pessoas, e mesmo eu, em algumas situações que eu tenho que tomar algumas decisões. E eu falei, Senhor... E aí eu comecei a orar. Aí eu fiz essa pergunta. Comecei assim, né? O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Porque tem momentos na nossa vida que acontece o quê? A gente perde o controle. Tem momentos na nossa vida em que a gente não tem mais argumentos, não tem mais mecanismos, não tem mais estratégias. É quando encontra-se nós e a situação. Sabe aquela coisa? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não vai completar essa letra. Mas o que acontece? Tem momentos na nossa vida em que
Nós já buscamos todas as respostas, já usamos tudo aquilo que pudemos usar, colocamos em prática todos os nossos recursos, não digo só recursos financeiros, mas recursos emocionais. Às vezes a gente não tem mais nem recurso emocional, a gente não tem mais nem estrutura para lidar com a situação. Às vezes tem momento que nossos recursos humanos, eles acabam. Então o que fazer? E aí a gente é proposto para viver, mas a única coisa que a gente de repente pode pensar, não existe solução. Então, tem muitas coisas que talvez você e eu passamos. Tem prazos que estão terminando e você não tem mais o que fazer, você já fez de tudo para cumprir prazos. Tem situações, muitas vezes, até mesmo contra a parte da medicina, porque a medicina não encontra mais solução, a medicina não ajuda mais você, não dá mais para você ser ajudado. Existem momentos na nossa vida em que a gente realmente se encontra mesmo, humanamente, totalmente perdido, fadado ao fracasso. O que acontece com isso? O que se instala? O medo. O que vem? As inseguranças. O medo do quê? Medo porque você vai passar por frustrações, medo porque você vai se sentir realmente um nada, porque você se sente rejeitado, porque todo mundo tem e você não tem. É só comigo que já aconteceu isso ou com os irmãos também acontece isso? Se for só comigo, eu vou embora, porque então eu que sou anormal, né? Porque, irmãos, essa fala agora é movida pelo Espírito Santo, que eu vou dizer agora. Essa fala agora. Eu tenho certeza. Não tenha medo de ser humano. Você não precisa provar nada para ninguém. Não tenha medo. Porque às vezes a gente vive uma vida inteira. A gente vive uma vida inteira com máscaras. E com dores mais profundas. E nem compartilha com um amigo ou com alguém, porque não tem confiança, não encontrou confiança. Não tenha medo de ser você. Quando você conseguir ser você, você vai ser mais leve. Deus, Ele já sabe quem você é. Deus, Ele já sabe. Para que tanto medo de errar? Tanto medo de não ser o melhor? Tanto medo de não acontecer as coisas. Você não precisa provar nada para ninguém deste mundo, nem para Deus. Deus, Ele conhece a sua e a minha estrutura. Por isso que Deus diz, sejam poucas as suas palavras, porque você gasta tanta energia encontrando tantas coisas, e no final você vai ver que nada daquilo era aquilo. E lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, muitas vezes acontece isso. Como eu sofri de besteira. Ou como eu sofri por antecipação. Ou as coisas, ou o resultado deu diferente daquilo que eu esperava. Ou esse serviço não deu certo, mas daqui a 20 anos eu vou perceber o livramento que eu tive. Ou acontece que os meus sonhos não foram realizados, mas lá na frente eu vou entender o porquê das coisas. Irmãos, abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 4. E eu estava pensando até nisso. Hoje, a gente nem tem mais hábito de levar a palavra de Deus, né? Palavra de Deus, Romanos, capítulo 4, verso de número 16. Eu quero ler um pouquinho essa parte da Bíblia. A Bíblia, ela é recheada. A Bíblia é recheada, cheia de experiências para nos ajudar. Perceberam o que eu disse?
A palavra de Deus, e o que é mais lindo, a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quando nós lemos histórias e experiências, são histórias reais, verdadeiras, que aconteceram. E o mesmo Deus que se moveu é o mesmo Deus de hoje, porque o nosso Deus não tem passado, presente e futuro, ele é. Nós podemos ver como um passado aqui de Abraão, mas o mesmo Deus que operava, que se comunicava, que se relacionava, que tinha intimidade aqui, é o mesmo Deus. Ele não muda, ele não tem sombra de variação, é o mesmo Deus. Parece, às vezes, que quando a gente lê livro, a Bíblia, a gente está lendo um Deus do passado, né? E que o Deus de hoje mudou. Porque a cultura mudou, as pessoas mudaram, tecnologia mudou, um monte de coisa mudou. Até relacionamentos. Até família mudou, estrutura mudou. Hoje o mundo está muito apressado. Se fosse lá na época dos estoicos, na época lá do Sócrates, Platão, que eles filosofavam sobre a vida, hoje as pessoas não querem mais pensar sobre a vida. Elas são imediatistas. Hoje as pessoas são ansiosas, não tem tempo de esperar 1 minuto no farol, alguém que está meio encrencado na frente não anda. Não tem paciência. Sem você perceber, você está sendo vítima desse mundo corrido. E você está no meio disso. Por que você está tendo doença psicossomática? Doença do estresse, doença do sono, doença da parte orgânica, com tantas questões aí, doenças emocionais, diabetes emocional, a pressão arterial aumenta por conta do emocional. Tantas coisas estão aí, irmãos. Relacionamentos destruídos por causa de correria, porque não se ouve, porque não se para, porque não se conversa, porque não dialoga, porque não come junto. Que correria é essa que está fazendo com que a nossa vida esteja sendo estragada? Estragada. As pessoas de interior muitas vezes têm uma vida, parece que mais sofrida, mas marcas de sol, mas tem longevidade. A gente não consegue ficar 1 hora, não, isso eu estou falando, 5 minutos, sei lá, sem pegar no celular, sem olhar o WhatsApp. A Bíblia diz que nós somos, eu já vou ler, a Bíblia diz que nós somos escravos daquilo que nos domina. Estamos sempre preocupados com as últimas notícias, sempre querendo saber mais, e nós estamos pifando. A nossa mente não dá conta. A nossa mente não dá conta. Nós, não sei se você sabe, mas Deus nos formou muito sensíveis. Nós somos criação genuína da parte de Deus. Tanto é que Deus colocou emoções dentro de nós para sentir o mundo, sentir as relações. E as emoções estão destruídas. As emoções, a alma das pessoas, elas estão ansiosas, depressivas, angustiadas, em conflito. É ou não é, irmãos? Sou só eu que estou vendo isso? Tudo bem, nós estamos enxergando, eu e você, nós estamos percebendo iguais agora. E por que não? Eu tenho a minha responsabilidade de me colocar diferente nesse mundo, se eu quiser viver melhor. E você também tem a sua responsabilidade se você quiser viver melhor. Você pode reconsiderar. Você pode mudar hábitos.
Você pode se colocar diferente em algumas situações. Você pode promover momentos com família. Você pode promover momentos pisando na areia, pisando na grama, fazendo um piquenique, vivendo um pouco a parte da saúde mental. Você pode fazer isso. Você pode valorizar a vida que pulsa aí dentro de você. A vida pulsa. A vida pulsa aí dentro de você. Sabe? Viver o vivo. Viver o estar vivo, né? Viver consigo. Viver consigo. Quanta gente aqui não vive consigo, só vive com o outro, vive para o outro, mas não vive consigo. Então não é vivo. Porque a gente só acha que só vai ser vivo quando tiver o outro com a gente. E se Deus me livre, Deus, recolher, perde-se o sentido das coisas. É lógico que tem a fase do luto. Mas e aí eu comigo mesma? Como que vai ser? Minha mãe está tendo uma experiência, né, mãe? Muito complexa. Vamos lá. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Deus, Ele já está se movendo aí dentro de você? Eu estou conseguindo tirar ou mover alguma reflexão em você? Em nome de Jesus, eu estou mesmo. Você está pensando em alguma coisa? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Põe o 15 só para eu pegar o fio da meada. Aí a gente vai pondo no 14, só para ir vendo se é o fio da meada. Ah, tá, pode pôr 16. Portanto, está falando da promessa de Deus a Abraão. Vamos ler o contexto. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja, assim, garantida a toda a descendência de Abraão. Olha só. Toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé, mas também... Então, ó, a promessa, ela vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Então, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Então, essa promessa, ela também alcança, ela vem, ela está à disposição daqueles que têm a fé que Abraão teve. Vamos entender como que foi essa fé de Abraão, tá? Ele é o pai de todos nós, porque ele creu, né? Ele teve um relacionamento de fé com Deus, antes mesmo da graça. Olha só, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Ele creu nisso. Num Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Simples assim. Olha que Deus é... Volta, o 17. Olha o que Deus, o que Abraão cria. Ele cria o quê? Ele cria que Deus, Ele dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Deus, Ele não precisa de matéria-prima para fazer alguma coisa. Ele não precisa sair e comprar as ferramentas para construir alguma coisa. O Senhor, Ele trabalha, na verdade, pelo seu poder e pela sua soberania. Ele flui, Ele só precisa de uma matéria-prima, que é a sua fé. Ele só precisa que você acredite lá dentro, no mais profundo, que Ele é Deus
e que ele tem amor dentro dele, e que o pensamento dele a seu respeito é de paz. Ele só precisa que você creia que ele não sai do controle, como eu disse no início, que às vezes a gente sai. Deus, ele continua no controle. Depois a gente vai continuar. Todo poder pertence a ele. Em Romanos, lá no início, fala, no 1, que Deus, nem precisa pôr não, que Deus, ele criou tudo que existe, ele criou por conta da sua vontade. Todo o universo, toda a complexidade, beleza, harmonia, equilíbrio, atmosfera, céus, planetas, colocou a Terra não tão próxima do Sol, senão ela ia morrer incendiada, né? Nem ia viver, não ia ter existência, nem tão longe, que senão ia ficar muito gelada e não ia ter condições também de vida. Deus, ele organiza a história, ele organiza a vida, ele organiza todas as coisas. Ele é mestre em equilíbrio, ele é mestre em paz, ele é mestre em harmonia. Ele é o mestre dos mestres. O nosso Senhor, ele não é rei dos reis, ele é rei de reis. Ele está acima de qualquer reinado. Ele é a origem de todas as coisas. O nosso Deus, ele é indescritível, inigualável. Não dá para se falar as palavras, elas não alcançam a excelência da santidade. As palavras não alcançam a declaração do que ele pode ou do que ele deixa de poder. Ele não deixa nada de poder. Todas as coisas estão no seu olhar, num ato único e eterno. Toda a história de quem já nasceu, de quem já vai nascer, de quem o fim de tudo, a história de todos os dias, o diário de todas as pessoas, está nele agora em um ato único, eterno de onisciência. O nosso Deus, a onisciência, que ele sabe de todas as coisas, é num ato único. A eternidade dele, ele preenche todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está longe de nada. Ele não se esquece das coisas. Por isso que vale a pena acreditar no convite desse Deus, quando ele fala que ele vela para cumprir a sua palavra. O que a gente tem que lidar, muitas vezes, é com a questão do controle. Porque a gente, muitas vezes, quer as coisas, entendemos que tem que ser da melhor forma. A gente quer as coisas do nosso jeito. A gente acha que tem que ser naquela hora. E a gente nem imagina o que ele está trabalhando na coluna cervical, na estrutura da fé nossa, para nos tornarmos homens e mulheres melhores, mais sensíveis, entendendo quem é ele e entendendo o que é ser parte da família dele. É muito lindo. Novidades? Nem vou falar agora. Nada que eu vi agora, porque senão a gente vai sair da palavra. Olha só, Abraão, contra toda a esperança, acabou a esperança. Em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, olha o que aconteceu, a experiência de Abraão. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, ele caiu a ficha. Meu corpo está sem vitalidade. Eu já estou com quase 100 anos de idade. E também, a minha esposa Sara já está sem vigor. Já não tem mais nem a menstruação.
E Deus me deu um nome, que ele vela pelo nome, na época se valorizava muito essas questões do nome, dizendo que Abrão, quando ele me chamou com 75 anos, isso era 100. Quando ele me chamou com 75 anos, eu era Abrão. Eu já era um pai. Só que agora, depois, lá no 100, ele me muda o meu nome, pai de multidão. Só que quando ele me chamou que eu era um pai, a minha mulher já não podia ter filhos. Eu já era velho. E agora ele reforça, dizendo que eu sou pai de multidão, colocou um A ainda no meio do nome, Abraão. Ele olhou e falou, é aquilo, né? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Estou sem vitalidade. Como que vai ser isso? Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente, ele não tinha resquício de dúvida, ele estava 100% com certeza dentro dele, de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Não era responsabilidade dele de dar um filho a ele. Não era nem responsabilidade dele e nem da Sara. A promessa era de Deus, a responsabilidade era de Deus. A parte dele era só confiar. A Bíblia, quando ela fala assim que ele estava plenamente convencido, irmãos, é que eu acredito, que Deus olhava dentro do coração dele e Deus entendia quando observava as emoções dele, quando observava aquilo que a palavra não falava. Deus olhava e Deus via que dentro dele, ele estava pensando assim, a qualquer momento eu serei surpreendido pela manifestação de Deus na minha vida. Estou tão feliz, por isso eu espero com alegria, porque eu estou alegre, porque é como se as coisas já estivessem acontecido para mim. A alegria que vem da fé, ela é diferente. Porque você é movido por algo dentro, numa confiança de Deus. Deus, ele não olhou dentro dele e viu assim, dentro dele, tá? Dentro dele agora. Medicina já falou isso. Tudo bem, eu vou descartar e não vou mais esperar viver esse sonho. Mas a fé dentro dele movia para uma certeza tão grande no caráter de Deus que ele desafiava até o medo de lá na frente talvez se frustrar. Percebe isso? Ele não tinha medo de se frustrar porque para ele não tinha opção de se frustrar. Não existia a opção. E se eu acreditar e começar a declarar a minha fé e depois não acontecer? Eu vou sentir vergonha alheia. Sabe o que é isso? Sentir vergonha de um Deus que promete e não cumpre. Deus não precisa disso. Às vezes a gente está sentindo vergonha alheia. Gente, não é forte isso que eu estou dizendo? Deus, ele não precisa que você sinta vergonha alheia, porque ele não será frustrado. Você e eu que às vezes estamos frustrados. E a gente esquece de que Deus é Deus. Olha só, estando plenamente convencido. Isso dá muita reflexão embaixo de uma árvore. Andando na praia. Sentado numa grama. Dá muita reflexão. Olha lá.
ele era poderoso para cumprir. Ele era poderoso. Não há nada, ninguém, não há forças das trevas que possa vencer ou derrotar o nosso Deus. Deus, ele é suficientemente Deus. Você crendo ou você não crendo. Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que você nem imagina. Deus, ele tem a soberania. E aqueles que se colocam como seu filho e aceitam o Senhor Jesus e começam a andar num reino que não existe nessa terra, mas um reino proposto para milagres, para maravilhas, para uma outra forma de viver, aqueles que saíram do reino das trevas e entraram para o reino de luz, esses que verdadeiramente estão nesse reino, nessa autoridade, nesse domínio, sujeitando-se a esse rei, ele não despede ninguém de mãos vazias. Então, talvez você pense que está no reino de Deus e não está, porque o reino de Deus não é muitas vezes esse reino aqui, com essa razão humana. O reino de Deus é pela fé, crendo que um Deus, ele traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Às vezes a gente até acha, né? Que Deus, ele pode então, no caso de Abraão, né? De Sara, dar um filho para ela. Então Deus, ele pode então, tudo bem, mas tenho que fazer a minha parte? Tenho. Pode até ser. Mas com Maria, a mãe de Jesus, ele não precisou de ninguém. O poder do Espírito, junto com a fé dela, atuou e trouxe à existência o propósito de Deus ali. O propósito de Deus, ele precisa se encontrar com a sua fé. O propósito de Deus precisa se encontrar com a sua fé. O propósito de Deus precisa encontrar com a sua fé. Fé em um Deus que é Rei de Reis, que não há nada nesse mundo que está fora do seu controle. Fé em um Deus que, na verdade, criou todas as coisas e tudo que existe é para o glorificar. Ele tem a própria glória. Tudo que vem, tudo é para Ele, por Ele, todas as coisas. Até aquilo que eu amo vem dEle. Eu preciso do amor dEle para eu conseguir amar. De mim mesma eu não sou nada, porque Ele é o Criador. Ele que fez a mim e a você a sua imagem e a sua semelhança. Ele é o inspirador de vida. Poético isso, né? Ele é o inspirador de vida. Ele tem coisas muito além dos nossos pensamentos pequenos. Às vezes a gente encara a vida por uma coisinha e a gente não entende ainda o que poderia estar por vir se a gente cresce mais. E não sofrer tanto com as coisas da vida. Sabe aquela música que fala, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Sabe aquela música? É tremendo. O que é a vida? Como você quer viver os dias da sua vida na terra? É muito tremendo, porque o homem, ele é um ser limitado, ele não consegue entender todas as coisas. Em momentos que ele sente medo, ele se sente desconfortável e ele lança esse desconforto para Deus como uma ameaça. Olha, continuando aqui. Em consequência disso, Abraão, trabalhou no seu coração. Ele mesmo trabalhou no coração dele. Ele rebateu a incredulidade, eu acredito nisso. Era humano. Era humano, irmãos.
Eu falei para Deus hoje, foi hoje ainda que eu estava me trocando, eu falei para Deus, falei, ai, mas é tão desconfortável andar na fé. É desconfortável. Mas é um desenvolvimento. É que nem a paz. Você não vai receber paz se eu colocar a mão na sua cabeça e orar por paz. Você vai falar, como assim? Você não vai, desconstrói isso. Você vai desenvolver a paz andando com o mestre da paz, fazendo escolhas que promovem paz, sabendo lidar, e Deus vai te colocar no momento, vai pegar você assim, ó, colocar no meio de um rebuliço para você desenvolver a paz, para você criar estrutura, para você criar músculo de paz. Não adianta. Não vai vir de mão beijada uma maturidade, irmãos. Maturidade não vem de mão beijada. Maturidade não vem assim, ó. Você acorda maduro, não. Você tem que olhar para o marido às vezes e falar assim, nossa, eu não te suporto, mas Jesus, o que eu tenho que fazer para te suportar? Lógico que é. Em alguns momentos, Deus ele prepara algumas situações em que está meio que em contraverso, assim, ele está indo para lá, eu estou indo para cá, ele quer ir, eu quero ficar. E eu não quero uma coisa, ele quer comer lanche, eu quero comer outra coisa. Ou eu quero comer lanche e ele quer comer saudável, é mais fácil assim, né? E aí, o que acontece? Tem que aprender a conviver. Porque você tem duas opções. Ou aprende, ou vai viver sozinha. Porque não consegue viver com ninguém. Tem opções. Agora, e desfrutar desse desafio de relacionamento. Ou você é fraco e não quer desafiar, passar por desafios? Desiste, número 1. Desce as escadas. Número 2, né? Porque o número 1 foi Cristo, né? Desce as escadas agora, se renda, porque você é um frouxo. Pode falar isso aqui na internet? Pode. Por quê? Desiste. Não é? Desiste, número 1. Vai. Número 2. Vamos. Você é um frouxa. Você é uma frouxa, mãe. Com todo respeito. Existe frouxo com todo respeito? Nem sei se existe. Irmãos, eu tenho 4 páginas, mas eu não posso continuar, né? Olha, eu nem saí, isso daqui não está aqui nessas 4 páginas, eu nem te conto. Vamos lá, em consequência disso, volte 1. Isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A mesma forma de Deus se mover não muda. Deus, Ele sempre vai honrar a fé nele. Deus sempre vai honrar a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Irmãos, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. É muito lindo isso. O mesmo Deus que operou, opera e vai operar. O mesmo Deus que fez, está fazendo e ainda. Deus, Ele não está. Sabe aquela coisa? Muitas vezes as pessoas pensam até que Deus está naquele período do silêncio de novo, né? Dos 400 anos lá que Ele ficou em silêncio. Mas Deus, Ele é Deus. A gente, se não tomar cuidado, a gente julga muito as ações de Deus. A gente não aceita as ações de Deus. Que na verdade é uma presunção, porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito e não do jeito dele, que é o melhor. Porque a gente não quer. Sabe aquela pessoa que está sofrendo? Quando ela está sofrendo, ela espana? E eu vou dizer uma coisa,
situações que a gente passa na nossa vida, elas são, para Deus, tão pequenas que às vezes ele faz só um... Imagina você pisar num alfinete. E a gente acha que a gente morreu, acabou a minha vida, não tem mais nada, oh Senhor, não é assim? E para Deus está sendo só um pisar num alfinete. Ele fala assim, se eu revelasse tudo, o que você poderia fazer, você nem conseguiria entender mesmo nesse momento, porque você não tem estrutura. Ele vai abrindo aos poucos a sua história. Você imaginava que na sua vida você ia passar por uma situação de câncer? Imaginava que eu ia passar por uma situação de morte, por uma situação da minha filha? Se ele revelasse isso antes, se ele falasse assim, não, eu não vou mudar, você ia sofrer. Nossa, a nossa estrutura. Por isso que eu falo, por isso que nós temos que nos firmar em buscar incansavelmente em conhecer Deus. Porque à medida que a gente conhece Deus, a gente vai encontrando força. As situações, ela não nos para, não nos desampara, ela não nos desestabiliza. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Se achegue a Deus para entender como você vai conseguir desenvolver paz e lidar com a ansiedade. Deus vai ter uma medida com cada um. Cada um. Então, chegue perto dele. Porque a medida como ele vai me ensinar, vai ser a medida diferente da medida como ele vai ensinar o Daniel. A medida como ele vai ensinar você, vai ser diferente da medida como ele vai ensinar o outro. Porque você tem estrutura de ouvir uma coisa, o outro tem outra coisa. Deus vai trabalhando, ele sabe como chamar a sua atenção. Ele sabe. E outra coisa, chegue perto dele, porque quando você estiver perto dele, você vai ouvir direção. O sinal de Deus é paz no coração, novos planos. Se não acontecer isso, tá. Se não acontecer isso, o que pode acontecer? Eu acredito que o que pode acontecer, o máximo que pode acontecer, é você não suportar e você ir para a eternidade. E lá, com certeza, não vai haver mais choro, mais planto. Ou seja, mesmo que seja a pior coisa, tudo coopera para o bem. Você será eternamente livre e feliz com o Senhor. Percebe? É que nós não temos o entendimento da eternidade. A gente não tem o entendimento do que está preparado para nós, irmãos. Nós não temos o entendimento. Olha só, a gente fala na palavra, muitas coisas aconteceram, parece que não aconteceram nada. Esther, por exemplo, vamos trazer à memória esse Deus do impossível? Lembram de Esther? O povo estava ali, perdido, ia ser exterminado. Deus, com o seu mover, colocou Esther lá dentro para ser a rainha. Depois vocês leem lá o livro de Esther. E o que aconteceu com Esther? Ela, num momento que ela soube da situação do povo dela, ela arrumou um jeito, começou a se mover. E aquele rei não era um rei tão temível assim, no sentido de adorar a Deus como Senhor dos Senhores. Ele não tinha a mesma visão que ela. O que ela fez? Ela se preparou e ela chegou à presença do rei. Por conta dessa situação, para livrar o povo dela. E o que aconteceu? Nessa época, mesmo ela sendo rainha, eu não sei se você sabe disso, mas as rainhas, mesmo que eram rainhas, elas só chegavam à presença do rei através do convite desse rei. Se ela chegasse fora do convite, e o rei não estendesse o cetro dizendo, tudo bem, eu vou te receber, ela era condenada à morte. E a palavra do Senhor diz em Esther 5, 2, 3, diz assim, ó. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão.
Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Irmãos, ela tinha perdido toda a perspectiva. Mas ela não ficou quieta num canto só chorando. Ela fez o que ela conseguia. Fora isso, ela esperou Deus operar. Ela conseguia ir até ali. A partir dali era Deus, não era? Porque aí ele teve que estender, ela dependia de Deus para o rei estender o cetro. E ela encontrou favor. E aí as coisas começaram, mas ela agiu até onde ela pôde, mas ela não ficou parada. Aí que tá. Quando a gente fica parado, a gente não sabe se realmente é o momento de estar parado. Por isso que você tem que orar a Deus. Será que realmente é momento de você pendurar as harpas no salgueiro? E você dar um fim nas coisas e sentar e chorar? Ou é momento, ainda dá para você fazer alguma coisa? Porque esse ainda dá para você fazer alguma coisa é a chave que pode abrir muita coisa. Então não pare. Por isso que você tem que buscar mesmo Deus em todo o tempo e fora de tempo. Outra passagem, eu vi isso no The Chosen, que é de Jesus quando ele multiplica, né, que ele traz os peixes ali. Os discípulos, eles não pescaram nada a noite inteira. A noite inteira. Esse é o Deus do impossível. Jesus, ele estava lá e perguntou se tinha alguma coisa. Isso está em João. Olha só, tanto é 21. João 21. Que fala assim, ó. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão peixes. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O que é isso? É ser guiado numa direção. O que é isso? É tomar decisão diante de uma orientação daquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Tudo que é movido embaixo da palavra tem vida e multiplica e supre. Tudo que é movido embaixo da palavra. A palavra, ela não traz morte. A palavra, ela traz vida. A palavra é fonte de vida. Por isso que eu falo, mas pescamos a noite inteira. O que você ia fazer? Seja verdadeiro, será que você ia lançar a rede? A gente olha ali e fala que parece tão fácil, né, uma atitude de lançar a rede, né? Você não ia pensar com a sua razão humana? Cara, eu pensei, a noite inteira eu fui, fiquei lá, a noite inteira. E ele está falando para eu lançar do outro lado, mas aqui eu já sei tudo que tem aqui nesse mar, que eu até sei o que está aqui embaixo. É aquela coisa do crer no Deus do impossível, que traz à existência aquilo que não existe como se já existissem. Foi a ação da fé, junto com a palavra, a promessa de alcançar peixe, ela teve que se juntar com a fé, e a fé, ela move a ação. Porque não adianta você falar que tenho fé se você não faz. A fé, ela move comportamento. A fé, ela dá sintoma. Ela mostra que você está crendo pela sua ação. Se você fala, eu creio, aí daqui a pouco você vê seu filho chegando daquele jeito, ou você vê aquela coisa, aí você se despenca e você não sente aquela alegria de que Deus está trabalhando, significa que naquele momento você foi incrédulo. Porque a fé, ela é provada na situação. Porque falar, qualquer um pode falar. Agora, o que Deus prova é que se a sua fala veio de uma certeza de coração. Nossa, foi um forte agora, né? Quase caí para trás agora. O que Deus quer saber, se você e eu, nossa, eu vou falar uma coisa bem forte. O que Deus quer saber é que se você e eu somos só gente de balela, cristão balela.
fácil falar, crer em Jesus. Estou indo para a igreja, Deus cura. Aí Deus vai, Deus cura. Aí Deus vai, pega um paralítico, alguma pessoa totalmente... Põe você na frente dessa pessoa e fala, então tá, então ore por ela. Quanto que a gente tem de fé aí dentro? Quanto? Deus fala, ora, vai chover. Se alguém morrer durinho na sua frente, primeira coisa, você vai orar, vai buscar aquele que ressuscita os mortos, aquele que sopra a vida, com as outras precauções, lógico, mas primeira coisa é olhar para o alto? Ou é olhar para o telefone procurando um paramédico? Primeira coisa, segundos. Às vezes a gente fala assim, não consegui chegar, meu Deus, ai, teve um acidente, ai, como que eu faço? Deus, ele chega muito mais rápido que você. Aliás, ele já está lá, né? Ele já está lá. Irmãos, não se assustem, mas viver com Deus é sobrenatural. Viver com Deus é além do entendimento, é trazer à existência as coisas que não existem. A palavra do Senhor diz em Provérbios 21, 1 e 2, o coração do rei está, eu estou falando com as minhas palavras, o coração do rei está nas mãos do Senhor. O que é o coração do rei que está nas mãos do Senhor? O que é o coração do rei? Algo de uma autoridade, algo difícil, algo que você não consegue dobrar, que só a situação saiu do seu controle, não é isso? O coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Irmãos, só para a gente terminar, que tem mais coisas. Aí eu tinha mais duas coisinhas. Até que hora a gente pode ir, só para saber? Já era para terminar? Ele nem respondeu, irmãos. Vamos lá. Lucas 1, 26. Eu não sei se ele... Você respondeu com cara de... Você olhou com cara de mal? Ou o que é? Eu não estou entendendo a sua cara. Posso ler mais um versículo? A igreja deixa? Vocês estão com muita fome, querendo ir embora, morrer, desesperado? Lucas 1, 26, 38. Olha que lindo. Quando o anjo visita Maria para falar do nascimento de Jesus. 1, 26. No 6º mês, Deus enviou, que era o 6º mês de Isabel, tá? Isabel era prima aqui de Maria, tá? Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem. Deus, ele é bem contrário a tudo, né? Prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse... Imagina a situação. Uma jovem, adolescente, naquela época, um anjo chega em você e fala: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Primeiro, o anjo trouxe o conforto, dizendo: todo o poder, toda a glória, todo o senhorio, toda a majestade está aqui. Não é só uma fala que eu vou dizer, mas é uma consideração diferente que você tem que ter. Percebeu? Maria ficou perturbada. Você não ficaria? Curiosa. Com essas palavras, pensando no que poderia significar a saudação. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, mas você foi agraciada por Deus. Mesma coisa, Deus, você está bonitinha lá.
Aí você está lá deitada, espreguiçando na sua cama, gostoso. De repente você olha para o lado, tem um anjo sentado. Aí ele fala assim: agraciado, Daniel, Deus está com você. Aí ele fala, né? Não tenha medo. Aí você fala: eita, lá vem coisa aí. Né? A partir de agora, você vai ser levado a um lugar de muita guerra, de muita dor, de muito sofrimento, de muita fome. Mas eu escolhi você. Você vai carregar a minha palavra num lugar onde não entra a palavra. Eu escolhi você. Não tenha medo. Eu estou com você. Mas vamos ver se você sabe andar pela fé, né? Porque eu estou com você. Você não era qualquer coisa, né, irmãos? É a mesma coisa Deus falar assim para o Daniel, né? Porque é o impossível do mesmo jeito, né? Para o pastor Júlio, mesma coisa que Deus fala para o pastor Júlio. Meu amado, você é agraciado por Deus. A partir de agora, você vai ficar grávido. O impossível é o mesmo. Percebe? Ela não tinha deitado com nenhum homem. Como que pode ficar grávido do nada? Mesma coisa ele. Você vai sentir o que é gerar um filho. Não os espirituais, filho mesmo. E vai ser parto normal ainda. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Quando você não sabe o que fazer, quando tudo que está à sua frente acabou as esperanças, é esse Deus que você tem que recorrer, da qual manda sobre a sua vida o Espírito Santo, que vai te cobrir com a sombra do Altíssimo. Ele acalma, irmãos. Ele tira medo. E outra coisa, Deus, Ele quer se relacionar com a nossa humanidade. E você pode conversar com Ele. Você pode colocar os medos. Deus não está falando que você tem que chegar até Ele, como aquele santo, dizendo assim: não, Senhor, como eu ouvi a Tua palavra, estou aqui, firme e forte. Quase morrendo, né? Estou aqui firme e forte. Pode mandar. Não. Seja você, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor traz à existência as coisas como se elas não existissem. Eu ouvi hoje da tua soberania. Tu és Deus. Eu aceito, eu aceitei seguir o Senhor. Eu aceitei andar com o Senhor. Então, Senhor, revela-se a mim. Tira esse medo. Trabalha na minha estrutura. Me ensina. Vocês percebem? Nós precisamos ser nós mesmos com o Senhor. E ainda, olha só, continuando a leitura. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Irmãos, entendeu tudo o mistério aqui, né? O que foi que a Maria respondeu? Sou serva do Senhor. Quando ela declarou isso, ela declarou com tudo aquilo que ela acreditava dentro dela. Com tudo aquilo que era Deus para ela. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela viu que aquele que prometeu era fiel. Aquele que prometeu honraria a sua palavra. Deus, Ele vela
para cumprir a sua palavra. Irmãos, as coisas de Deus são loucura. Depois vocês leem na casa de vocês, que eu não vou ler, mas eu preciso falar isso. E ontem eu falei assim, meu Deus, como Deus trabalha. Jeremias 32, está falando lá, que o povo de Israel, eles estavam sendo, lá em Jerusalém, cercados pela Babilônia. Nabucodonosor estava cercando Jerusalém. Resumindo, Jeremias estava lá. Sabe o que Deus fala para ele? Jeremias, no meio olha só, no meio de todo esse rebuliço, Jerusalém sitiada, né, por Nabucodonosor, e aí sabia que a cidade seria incendiada, porque o povo seria levado mesmo cativo para a Babilônia. Sabe o que Deus fala para ele, para Jeremias? Vai lá no seu primo e compra um campo. Compra uma terra. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui está sendo invadido, vai ser invadido por um exército. Aí Deus fala assim, vai ali e compra um campo. Mas aquilo não vai valer nada. Deus falou, vai, compra um campo. E pega a escritura, faz escritura e tudo bonitinho, sela ela e dá para Baraque pegar a escritura e colocar dentro de um como chama aquilo? De um vaso. Dentro de um vaso, para essa escritura não apodrecer, para durar muitos anos, porque vai chegar um tempo em que se comprarão propriedades nesta terra. Do nada. Deus queria o quê? É a mesma coisa quando ele falou para Abraão, larga sua terra, sua parentela e vai. Deus, ele mandou Jeremias comprar. E ele comprou o campo, fez a escritura. Isso é ser movido por fé. Para que lá na frente, Israel ia ajudar, né? Ia ser cativo, ia voltar lá na frente, quando aquela coisa... Sabe aquele povo que comprou lá na Anália Franco, quando não valia nada? Aí você vê aquela casinha lá, no meio daquele monte, aquela casinha, aquele povo simples, você fala, como que ela mora aqui? Já ouviram isso? Por isso, terminando, eu quero dizer para você, não menospreze a orientação de Deus. Nada na mão de Deus pode se tornar uma coisa esplendorosa que você não imagina. Deus, ele tem para te colocar diante de povos, reis, nações, autoridades, mesmo que você que não acha que não é nada. Deus, ele é mestre em pegar aquele que não é nada, viu, irmãzinha? Pegar aquele que não é nada, que você não dá nada, e levantar. Mas aquele que realmente o honra como Deus, aquele que reconhece ele como Deus, aquele que sabe que ele é poderoso e que ele é Senhor. Então Deus, ele está dizendo para nós nesta manhã que nós somos filhos. Por isso que nós podemos chegar a ele com esperança, chegar a ele realmente com fé, porque ele vai honrar a sua palavra. Então, quando você não souber o que fazer, ele sabe o que fazer. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso lança fora todo medo, não é mesmo? Lança fora, vamos orar? Todo medo. Pastora Iris e pastor Alessandro. Que Deus lindo. Pastora Iris, eu quero que você venha orar aqui. Você poderia vir? Nossa linda, que está há tanto tempo longe da gente, né? A gente está morrendo de saudade dela, né, irmãos? Depois disso, você vai sair daqui marchando? Glória a Deus. Peraí, deixa eu ter que pôr um negócio aqui, nega. Nega linda. Ah, meu Deus. Então vai, fala do dízimo.
A paz do Senhor, igreja. Amém? Que bom, né? É difícil até subir as escadas. A gente chegou de madrugada. A gente veio fazer uma surpresa para minha sogra. E aí ele acordou. Eu falei, amor, vamos. Me deu uma dor no estômago de madrugada. E aí eu falei, não vou. Aí ele, não, você vai sim, se troca e vamos. E aí quando a gente chegou ali na curvinha da escada, como é difícil subir as escadas, né? Porque a gente é filho, a gente tem liberdade, é a nossa casa, né? É gostoso, é muito gostoso, né? Ver os irmãos, rever os irmãos. E é muito bom. A gente tem saudade, né? E a gente vai olhando, eu vi as crianças ali, falei, gente, olha, tão pouco tempo, como está grande, né? Como mudou as coisas. Mas é para a glória do Senhor e nós estamos muito felizes de estar aqui nessa manhã, né? É noite e amanhã, eu ainda me perco, né? Neste dia, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar a você dizimar e ofertar. Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, eu quero te convidar rapidamente a sair do teu lugar e entregar o teu melhor ao Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Vamos orar, igreja. Você que pode, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, nessa manhã, Senhor, eu quero te glorificar, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para falar que não há outro Deus além de Ti, que nós confiamos em Ti, nós reconhecemos a Tua voz. Senhor, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tribulação, mesmo em dias difíceis, nós reconhecemos a Tua voz, nós reconhecemos o Teu id, e nós estamos aqui, Senhor, como homens e mulheres, Senhor, ouvindo a Tua diretriz, a Tua palavra, e nós estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer tratar com cada um. Senhor, acrescenta em nós fé. Nós, Senhor, nos dá a certeza, Senhor, como se o Senhor falou com Maria e ela sabia que era da Tua parte. Senhor, nos dá a certeza que quando o Senhor falar conosco, nós entendemos que é o Senhor falando com cada um. Senhor, mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que é impossível aos nossos olhos, nós cremos num Deus do impossível, num Deus do sobrenatural, num Deus que não está preocupado com o que está acontecendo lá fora, não está preocupado com o que o médico diz, não está preocupado com a condição econômica, mas que o Senhor é aquele que vai realizar em nós aquilo que o Senhor tem para cada um, que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Senhor, nos estrutura para viver aquilo que o Senhor tem, porque nós não entendemos. Muitas vezes nós se achamos tão pequeno. Não, isso não é para mim. Não, é por irmão do lado, é por irmão que não veio. Mas o Senhor nos chama cada um por nome e nos coloca sobrenome, para que venhamos fazer a diferença aonde quer que esteja. Senhor, nos alinha, nos coloca, Senhor, no lugar. Senhor, que possamos, Senhor, ter maturidade para viver as Tuas promessas. E que possamos entender que não há outro caminho além de Ti.
Não adianta fugir, não adianta se esconder. Ah, por que comigo? Por que agora? Ai, o Senhor nos chama para vir para fora. Senhor, que possamos sair para fora e fazer, Senhor, a tua vontade. Porque a tua vontade, mesmo em meio à tribulação, mesmo em dias difíceis, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pai, guarda cada irmão, cada família, cada criança, Senhor. Esconde, Senhor, livra, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. E que possamos, Senhor, contar testemunho de vitória. Que possamos viver em glória, Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te engrandeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus, entendendo que o Senhor já agiu ao nosso favor. Nós apenas vamos agradecer, porque Ele já foi lá na frente e já resolveu todas as coisas. Amém, amado? Amém. Glorificar, nos alegrar já, porque já aconteceu, no nome de Jesus. Isso é fé. Deus do impossível, apacentar. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Vamos louvar, irmãos. Vamos louvar a igreja. O Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Só parece, amado. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Vamos ouvir a igreja louvar? Que eu não ouvi você louvar. Quero ouvir a voz só de vocês. Deus do impossível. Deus do impossível.
impossível. Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Haverá algo impossível para o Senhor, amado? Não, Ele pode sim todas as coisas. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. São Palmas já agradecendo ao Senhor pelo que Ele já fez no nome de Jesus. Amém. Amanhã à noite nós temos acompanhamento na EBCom às 8 horas da noite, estudo bíblico, a família. Tá ruim esse estudo, né? Fala aí, hein? Tá uma bênção, amados. Tá uma bênção. Às 8 horas da noite, Igreja CCA no Facebook. E na terça-feira estamos aqui com a ADEF, apoio ao dependente e a família. Tá uma bênção. Tem quarta-feira que nós vamos fazer o louvor e quarta-feira não. Uma sim e uma não. Provavelmente essa não, mas na outra sim. Amém, amados? De quarta-feira vamos estar intercalando aí. Os pais, se quiserem vir aqui, desse lado ou desse lado aqui, né? Os pais, se quiserem vir à frente, já ficar aqui na frente, ó. Todos os pais aqui. Dani, oi? É que ali tem uma cadeirinha quebrada ali, por isso que eu falei para vir desse lado aqui. Amém? Erga suas mãos ao céu, amado. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Dá um toque aí no seu irmão. Os pais venham à frente. Irmãos que não preencheram a ficha da igreja, tem uma ficha lá no fundo. Ô Bete, tem uma ficha aí, amém? De membresia. Quem é membro da igreja, quem não preencheu, preencha por favor.